arrumando o cabelo. Vamos lá? Pronto, estamos live. Estamos live mais uma vez, né? Aqui é eu e a Cris, né? Cris do Mo e Cris da Luca, a gente é parceira numa empresa chamada Terceira Cultura, que é uma empresa de treinamento, mentoria e coaching para pessoas que estão trabalhando em times multiculturais, né? E que estão lidando com essa coisa da diversidade cultural e querem entender como é que podem tirar o melhor dessa realidade, né? Então, essa série de lives tem como objetivo trazer experiências de brasileiros e de estrangeiros que já lidam com essa realidade, seja no Brasil ou fora do Brasil, mas que estão ali expostos a novas culturas. A gente já trouxe o Luiz Rothstein, que está na Polônia, e já li alguma coisa, com pessoas quase que do mundo inteiro, né? Já conversamos com o Giba, que trabalhou muito tempo na China, já conversamos com a Ariane, que é uma francesa que mora no Brasil, e hoje a gente está conversando com a Cíntia Diniz. A Cíntia, a gente se conheceu na China, não sei se você lembra, foi num workshop, eu fiz um workshop sobre como se manter fiel aos seus objetivos do ano novo, e lá estava você, e aí você falou comigo, que você disse que eu trabalho com psicologia da dança, eu não sabia o que era, fiquei curiosa, a gente se aproximou, e se aproximou tanto que está na nossa memória um Natal maravilhoso que a gente passou em Harbin, que é uma cidade no norte da China, está fazendo menos 30 graus. E aí a gente simplesmente resolveu passar a ceia de Natal num restaurante, só que esqueceu que não existe Natal na China, certo? Então, 9 horas, fecharam os restaurantes todos, paramos nós lá, 9h30, 10 horas da noite, no único Pizza Hut aberto da cidade, comendo pizza requentada, celebrando o Natal. Uau. É marcante, a gente nunca mais vai esquecer disso, né? E é um erro crasso a gente considerar que a cultura do nosso país é a cultura do outro país, né? E nem se tocar de que isso poderia acontecer. Cíntia, apresente-se para nós. Muito obrigada pelo convite, Cris. Estou muito feliz de estar aqui com vocês e com todos que estão nos acompanhando para poder compartilhar nesse bate-papo, essa troca de experiências que é muito, muito importante, muito válida. Sou professora, bailarina, psicóloga, tenho formação pela Royal Academy of Dance de Londres, também pela metodologia Vaganova e pelo ballet francês. Tenho mestrados na área de psicologia do desenvolvimento e educação, trabalhando especificamente com crianças. Também tenho mestrado na área de recursos humanos, trabalhei muitos anos, mais de 32 anos na área de dança, atuo como psicóloga da dança, coach, professora e viajando pelo mundo. Minha vida é estar trabalhando no mundo afora. E, Cíntia, vou começar, então, perguntando que você trabalhou na China, em Dubai, no Kuwait. Eu tenho muita curiosidade, sobretudo sobre os países do Oriente Médio, né? Eu acho que eu tenho muitos estereótipos, eu tenho certeza, e, de repente, você vai desconstruir alguns deles. Mas, comparando essas culturas, como é que você pode falar um pouquinho da comparação? Por exemplo, Dubai e Kuwait, que, para mim, parecem 2 países semelhantes, assim, como é que a gente identifica essas 3 culturas? Bem interessante essa questão, né? São países que estão na Ásia, tem muitas coisas similares, como a questão das tradições, a questão do trabalho, as influências, né, que as próprias culturas fazem entre si, e, ao mesmo tempo, tem as suas particularidades, né? Então, a cultura chinesa é uma cultura milenar, com muitas tradições, obcecada, vamos assim dizer, pelo trabalho, pelo produzir, muitas vezes até sem questionar, é aquela questão do executar, com uma questão de relacionamentos mais distantes, motivados por algum interesse, por algo que seja importante, não só a amizade pela amizade. E dentro da cultura árabe, a gente tem essa questão da tradição, tem essa questão da miscigenação também, de influências, são mais conservadores, são mais tradicionais,
tem muito dessa questão de eu tenho um poder aquisitivo maior, eu tenho a questão de dinheiro, então eu imponho o que deve ser feito, como deve ser feito, muitas vezes não estou aberto para ouvir de outra forma, mas bem interessante porque nós estamos falando da cultura árabe, mas Dubai não é tão árabe, né? 90, quase mais de 90% da população é estrangeira. E uma pequena parte é local, é árabe. E diferente, por exemplo, da cidade, né, do próprio uma outra cidade dos Emirados Árabes, que é a capital, Abu Dhabi, que já é mais local, assim como o Kuwait, também mais local. Que aí a predominância da questão da religião, da questão do tradicionalismo é muito maior, mais forte do que em Dubai, que tem essa miscigenação, essa mistura de culturas. Quer continuar, Cris? Não, queria só porque realmente eu tinha essa ideia de Dubai, que é uma, vamos dizer assim, um pouco mais ocidental. Sempre que eu penso em Dubai, agora eu penso na cidade que a Cris mora, na Polônia, que ela diz que é uma cidade mais... Não, que você morou na China, que é uma cidade um pouco mais ocidental. Então, eu imagino que até os costumes sejam mais flexíveis, assim, em Dubai em relação aos outros exemplos que você deu, Abu Dhabi e Kuwait, né? Sim, essa é uma questão interessante que eu dei o nome como, para mim, né, traduzindo Dubai, é como uma torre de Babel. Várias nacionalidades, vários países, várias línguas ali vivendo, uma mistura. Então, não existe a cultura, por exemplo, árabe ou asiática lá. É uma cultura própria. É uma cultura de Dubai, das pessoas que moram lá, de como eles vendem a cidade, é claro, também, e de como que as pessoas estão lá, vivem e se sentem. E isso é bem interessante, porque é como eu falei, traduzir para mim, é uma torre de Babel. Então, é um país muito único nesse sentido. Só para esclarecer para quem está ouvindo aqui, que eu acho que talvez a gente não tenha falado direito. A Cíntia trabalha, né, com professores do mundo inteiro, com alunos do mundo inteiro. Recentemente, ela estava trabalhando em Dubai e agora ela está trabalhando no Kuwait. Como é que você... Mas você é uma brasileira, né? Então, se você tivesse que definir, numa palavra, o que define essa cultura de Dubai? O que definiria uma cultura do Kuwait e o que definiria a cultura brasileira? Em uma palavra é bem difícil. Dubai, uma cultura bem realmente miscigenada, bem mesclada, como se fosse uma colcha de retalhos com um pedacinho de cada lugar ali se construindo. Kuwait é realmente bem mais tradicional. A nova geração tenta romper um pouco isso, mas é um processo, é algo que vai devagar. Então, você vive e você respira mesmo mais a tradição árabe, a tradição muçulmana, islâmica, tudo que está ligado à questão religiosa. China também tem muito essa característica ainda milenar, tradicional. Shenzhen, que foi a cidade onde a gente morou, já tentando romper e mudar, as novas gerações também nesse processo de transformação. E o Brasil também é multicultural, mas é um multicultural mais delineado, que traz mais essa característica do brasileiro, de um povo acolhedor, de um povo que está achando solução para tudo, de um povo que pensa positivo. Uma vez eu recebi um questionamento muito interessante de um amigo, ele dentro da empresa dele, né, olhando os números, etc. e tal, e falou: recebi uma pesquisa onde fala que o brasileiro é um povo muito otimista e pensa muito positivo. Ele acredita que é capaz de transformar e que as coisas vão acontecer. E é isso. O brasileiro é muito isso. A gente pensa muito positivo,
a gente busca superar esses desafios e fazer acontecer, que é diferente de outras culturas. Eu queria te perguntar sobre a primeira coisa que me veio na cabeça quando eu pensei na conversa que a gente teria foi na questão da religião. Eu já trabalhei com um rapaz muçulmano na Alemanha há um tempo e eu sentia o impacto do Ramadã no trabalho dele. Você via nitidamente que ele seguia tudo, mas que aquilo certamente impactava, não que impactasse a qualidade do trabalho dele, mas impactava, eu acho que na disposição. Você via que chegando no final ele já estava fazendo um certo esforço. Enfim, você que não é muçulmana, como é que a religião impacta o teu trabalho e no teu entorno, assim, dos teus clientes, dos teus alunos? Muito interessante essa questão, Cris, porque ela tem diferentes pontos. Então, tem como eu ou outros ocidentais vivem a relação com o Ramadã, tem a questão de como os árabes vivem a questão, né, do Ramadã e como isso impacta na vida e no cotidiano dos alunos e dos professores que seguem, que são adeptos. Então, enquanto é uma mudança. E aí, que interessante, Dubai, a maioria dos locais, às vezes, não mudam, porque tem muitas empresas multinacionais ocidentais e que acompanham, tanto é que eles mudaram o final de semana, os dias de folga, nos países muçulmanos são sexta, e sábado. E Dubai, no começo do ano passado, mudou igual o restante do mundo, sábado e domingo. É o único país, se eu não estou falando besteira, é o único país aqui do Middle East que fez essa mudança. Então, Kuwait é sexta e sábado. E o Ramadã aqui é seguido fortemente. Dubai já não. Muitas empresas não seguem, não fazem mudança, não fazem ajustes. Existe um respeito, mas não existe uma mudança significativa como aqui. Por exemplo, onde há mudança de horário, praticamente todas as empresas, todos os locais mudam. Isso impacta na vida do ocidental, essa adaptação, porque a gente trabalha num horário diferenciado, mais tarde e noite do que de manhã. Essa questão de não se alimentar na frente, principalmente dos muçulmanos, de quem segue a religião, por uma questão de respeito. Existe alguns locais que são bem radicais e que realmente proíbem, mas é até mais uma questão de respeito, nem água, então a gente não se alimenta na frente. Eu tenho situações de professores e colegas de trabalho, e eu sempre perguntava, tudo bem, eu posso fazer a minha refeição, porque a gente estava num momento ali de conversa, de reunião, quando não tinha como eu me deslocar, como eu ir para um outro local separado, às vezes eu tinha que comer no mesmo ambiente que eles, porque eu não faço jejum. E respeito, né, a questão do jejum deles, mas eu não tenho condições. Se eu fizer jejum, eu tenho um treco por dar aula, por trabalhar com o corpo. E várias vezes, não, fica tranquila, você não precisa nem pedir. Aí eu falava, não, eu me sinto mais do que a questão de educação, mas é um respeito. E eu não me sentia bem. E isso é verdade, eu não me sinto bem. Às vezes, se eu não tenho um lugar para onde ir, eu realmente viro de costas para a pessoa para comer. Porque, por mais que ela ali se sinta tranquila, eu não me sentia confortável. Era uma questão de respeito. E o outro ponto é os alunos. Porque como você trabalhar com o corpo, que você precisa de energia, com um aluno, e aí seja criança ou adulto ou adolescente, a criança ela é liberada de fazer o jejum, assim como as mulheres grávidas ou em período fértil do ciclo, dependendo do período do ciclo feminino, elas são liberadas de fazer o jejum. Mas muitos adolescentes, mesmo sendo opcional, eles querem.
eles estão seguindo a tradição, eles estão seguindo a religião e a família, e os adultos. E aí, como essa criança, esse adolescente, este adulto, vai entrar numa sala de aula para fazer um trabalho físico, um trabalho cardio? Essa é uma questão que envolve uma discussão não só com professores que trabalham, né, no Oriente Médio, mas também uma discussão, né, pela própria Royal, já foi levada mundial e de conversar sobre isso, porque é bem delicado. Não, eu fico pensando, primeiro que, Cíntia, eu cometi a indelicadeza de perguntar sobre o Ramadã, mas eu não esclareci, pode ser que, eventualmente, alguém aqui não sabe o que é o Ramadã, e eu já esclarecendo que eu também não sei, quando você falou de esconder quando você come, isso era uma coisa que não nos passava pela cabeça. A gente só respeitava que ele não comia durante o horário habitual de trabalho. Assim, se você pudesse dar uma explicação rápida do que é o Ramadã e no que... Vou esclarecer. É o período em que eles não se alimentam, porque tinha aquele momento, né, que eles estavam no deserto, então eles se alimentam no final da tarde, depois do pôr do sol, até um período por volta das 3 da manhã, se não me engano, 3, 4 da manhã, antes do amanhecer, é o período que eles se alimentam, e depois eles entram em jejum, e é um jejum absoluto, é um jejum que não envolve nem água. E eles ficam o período do dia, né, da claridade, desde o nascer do sol ao pôr do sol, sem se alimentar. Claro que tem essas exceções, como eu comentei. Então, é o que a gente fala, né, traduz como eles trocam o dia pela noite, não só pela questão do calor, mas aí eles acabam dormindo um pouco mais, né, no período da manhã ao longo do dia, porque eles estão em jejum, e aí eles acordam do período da tarde para a noite para poder se alimentar. Mas claro que não é simplesmente, deu 6 horas da tarde, abre a geladeira e vamos ver o que tem lá para eu comer. Não, tem todo um ritual, são preparadas comidas diferenciadas. Então, no período pré-Ramadã, os supermercados fazem várias promoções para as famílias se abastecerem e justamente poderem preparar. Então, eles fazem uma ceia em família. Existem várias propagandas que falam justamente disso, né? É na cozinha que a gente vai se encontrar, porque é um momento especial, é um momento que eles estão ali naquele período também em celebração. Tanto que inicia e termina com um feriado mais longo, também com preparação de alimentos bem específicos, e tudo celebrado em família. Então, muitos se deslocam para estar com os seus familiares nesse período. Assim, foi bem rápido até para... Não, mas eu acho que é só para esclarecer, para o pessoal entender a questão do jejum, e essa questão familiar, por exemplo, eu também não tinha, porque era assim, né? No trabalho, a única coisa que a gente falava era, você comeu bem, dormiu bem e tal, e só isso, ninguém falava mais nada. E você acabou de dar uma aula de interculturalidade para a gente, de como se relacionar, né? Assim, a cultura do outro não posso comer, então eu pelo menos demonstro para o outro que eu respeito a sua cultura. É um respeito. É um respeito, né? Então isso é muito legal. Ô, Cíntia, eu imagino que a questão da mulher está envolvida com a questão da religião, né? Então eu fico aqui pensando, o que é uma mulher como você, solteira, autônoma, dona da sua vida, dentro desse ambiente que tem essa religião onde as mulheres têm uma outra posição, né? E como é para as meninas, né? As bailarininhas estão aí. Como é que funciona isso aí, né? No Middle East? Muito bacana essa sua questão, porque dentro da cultura do tradicional que eu coloquei, existe, então, essa nova geração que vem rompendo. Então, as mulheres muçulmanas, mesmo seguindo a religião delas, elas têm esse trabalho de mudar a imagem da mulher, da figura feminina, né, a mulher árabe, eu quero dizer, dentro do contexto. Que, claro, é predominantemente masculino, então você vê cada vez mais as mulheres gerenciando negócios, criando o seu ambiente, estando à frente
dos negócios aqui. A questão da vestimenta. Existe um respeito no sentido de que elas não estão escondendo o corpo só por conta da religião, mas por conta das questões que elas acreditam, mas não é esconder, né? Até não é assertivo essa expressão que eu coloquei, mas elas acabam usando também essa questão, assim, isso não as limita de realizar nada. E não é algo que as diferencia. E aí, algumas questões interessantes, né? Quando você falou em você ocidental, como que é viver isso, é desafiador, porque contar uma situação de desafio, meio que conflito, acredito que vocês vão entrar um pouco nesse tópico, mas eu tive uma situação, fui recarregar o meu celular, e por conta de uma má informação do equipamento, eu coloquei uma nota que era muito maior do que o valor que eu fiz a recarga, e eu não recebi troco. E aí eu liguei, fiz o contato lá com a empresa para poder receber o meu valor de volta. E acordei, e aí a pessoa, olha, eu não estarei aí, mas estará um representante, você vai falar com fulano de tal, etc e tal. E eu cheguei no local onde estava o equipamento e comecei a procurar essa pessoa. E isso ficar dentro de um supermercado aqui, e no balcão de atendimento de supermercado só tinham homens. E aí o que acontece? A mulher muçulmana, né, deixa eu fazer um parênteses só para poder entender, vocês entenderem o contexto, a mulher muçulmana, ela anda acompanhada. Então, ela está acompanhada da família ou do marido, né, da família dela. Ela não anda sozinha. E o homem não se dirige à mulher por uma questão de educação e respeito, principalmente se ela está acompanhada. É aí que realmente eles não se dirigem à mulher, porque é a esposa ou é a mulher da família daquela pessoa, ou é a esposa daquele homem. Ponto. E aí, né, eu não sou muçulmana, não tenho isso, mas cheguei lá para resolver. E o que aconteceu nesse dia? Eu tinha marcado de encontrar o amigo de uma amiga minha para entregar alguns pacotes, algumas encomendas, que eu ia fazer uma viagem e eu ia levar para ela. Então, eu precisava encontrar essa pessoa para pegar as coisas dela. E aí, a gente acabou marcando de se encontrar neste mercado, porque era conveniente para mim. Já encontrava, pegava uma coisa e já resolvia a outra. Cheguei no mercado acompanhada de quem? Do amigo da minha amiga, de um homem. E aí, quem disse que os homens queriam falar comigo? Ele não sabia o que era, eu tentando falar com eles não falavam comigo, eles queriam falar com o rapaz, e eu comecei a ficar nervosa no bom sentido, fiquei irritada, porque eu falava, ele não sabe de nada, a questão é minha, eu que sei, eu que estou aqui para resolver. E aí, nessa hora, o rapaz que eu estava aguardando me ligou. E aí eu falei, eu já consegui resolver, a pessoa está aqui, fui lá. E aí depois que veio essa questão, e aí eu fiquei irritada. Nossa, mas que falta de educação, eu estou falando com eles, estava pedindo ajuda, e eles nem dando atenção para mim, querendo falar com o rapaz que estava do meu lado, que, né, não é nada meu, ele nem sabia da situação, mas tem a ver com essa questão da cultura. E aí depois que caiu essa ficha, nossa, né? Peraí, deixa eu dar um passo atrás, porque eu poderia ter lidado com a situação de uma outra forma, mas foi algo que não faz parte da minha realidade. E assim, a minha reação eu vou resolver o meu problema, não preciso de ninguém de ajuda. E, na verdade, claro que isso tem mudado, então você vê as mulheres chegando e falando, e eles dão atenção, mas é que ali, naquele contexto, eu estava acompanhada.
Então, tem muito isso. E aí, por exemplo, as meninas, como você perguntou, que vão fazer aula, e principalmente as que usam o hijab, que é aquele véu, né? Na verdade, não é só o véu, mas elas cobrem todo o corpo, então elas mostram o mínimo possível, geralmente é só as mãos e o rosto. Aqui, de novo, um parênteses para poder entender, tudo é segregado. Somente alguns lugares que possuem autorização, estou falando do Kuwait, porque em Dubai é diferente, que possuem autorização, possuem ambientes mistos para homens e mulheres. Por exemplo, um hotel pode ter um local, uma sala de ginástica mista para homem e mulher. Mas a empresa onde eu trabalho, o instituto onde eu trabalho, não, só tem autorização para aula para mulheres. Então, a gente não recebe homens, só os pais das alunas que vão levar e entregar as crianças. E então as meninas chegam todas com as suas vestimentas normais, algumas usam abaias, outras não usam, só as roupas normais e o hijab, e aí elas podem tirar e usar uma roupa como nós, ocidentais, dentro da escola, sem nenhuma restrição. É um ambiente onde elas podem fazer isso. E aí, claro, elas fazem aula assim, é muito mais confortável para elas, mas tem outras situações que aí depois eu posso até entrar em detalhes que é bem particular quando a gente fala dessa questão. Mas não se pode ver como um problema e como algo diferencial. E a gente toma muito cuidado disso. Quando eu falo a gente, por exemplo, eu e outras professoras ocidentais que trabalham na escola, e assim como o meu time, quando eu trabalhava em Dubai, você não pode olhar para a mulher muçulmana como alguém diferente, porque ela tem uma vestimenta que não é igual à sua ou de outras. Não, ela é tão mulher quanto qualquer outra, ela é tão pertencente como qualquer outra. E como é fazer essa mulher se sentir pertencente? Essa é uma coisa bem interessante. A outra, só um segundo, peraí, só um segundinho. É só para eu pegar o gancho da interculturalidade de novo, né? Porque o objetivo da live é exatamente esse. Quando a gente entende um pouco da cultura do outro, não corre o risco de, em vez de interpretar, o cara não está falando comigo, porque ele está me ignorando, porque ele acha que eu sou inferior e que eu não tenho o que dizer, ele não fala comigo porque é respeito. Quando a mulher está sozinha, não fala, e quando a mulher está com o outro, não fala. E aí muda completamente a sua lente e a sua reação, né? Quando você acha que o outro está te respeitando, não que o outro está te subestimando. Então, quando a gente vai para uma outra cultura, é indispensável você tentar entender um pouco, né, do background que está por trás da cultura. Sim, desculpa, é realmente muito importante. Mas foi bom você ter mencionado isso, porque justamente a minha pergunta era, ela estava contando esse caso que você foi num guichê onde só tinham homens. Você provavelmente não estava com nenhuma vestimenta típica, mas devia estar bem composta, com os ombros cobertos, né? Como manda o figurino. E aí eu fiquei pensando, se o seu amigo não estivesse lá, ou o rapaz não estivesse lá com você, eles te atenderiam normalmente, você, uma mulher sozinha, pedindo informação, porque quando você falou, me deu a impressão de que você teria forçosamente que estar acompanhada de alguém, ou de um familiar, uma familiar, ou de algum homem. Eu achei até que você tinha marcado com um cara de propósito. Não. Eles me atenderiam, eles conversariam comigo normalmente. Então, acontece com outras mulheres quando chegam lá desacompanhadas também. O que eu falo de a mulher normalmente não anda desacompanhada no Brasil ou em outro país, né, na Europa, eu vou para o shopping sozinha, eu sento no restaurante sozinha. Aqui não é comum. Acontece, você vê uma mulher sozinha, mas não é comum. Geralmente elas estão em grupos, elas estão em família, ou em outras mulheres, em grupo de mulheres, né, eu quero dizer, ou com as famílias delas. Mas como nós temos o hábito, vamos tomar alguma coisa num barzinho. Não, primeiro que aqui não tem bebida alcoólica, mas segundo que não é comum isso. Cris, posso pegar um gancho aqui?
claro. Eu queria pegar um gancho, porque o que você está descrevendo, segundo o Hofstede, que é um dos precursores, né, do estudo das diferenças culturais, você está falando de power distance, que é a distância do poder, né? E que as culturas que têm o power distance bem delimitado, que é a distância entre os grupos menores e os grupos maiores, ou inferiores e superiores, é muito grande e é muito cheio de formalidades, né? Então, a gente vê na China, por exemplo, que é um país assim, o chefe vai sempre sentar na cabeceira da mesa, né? As pessoas vão se vestir de terno, gravata, pastinha e marca para mostrar que elas alcançaram um determinado nível, vão comprar o apartamento, o carro, porque isso define quem eles são. Mas eu fico pensando o seguinte, nesse país, né? Nesses países que você está, em que tem esse power distance muito claro e grande, no entanto, dentro da dança, as mulheres são o grupo mais forte, né? Como é que funciona essa hierarquia, que é uma hierarquia do lado de fora, onde tem a predominância masculina, mas dentro da dança são as mulheres que estão aí. Como é que funciona isso? Muito bacana, Cris, principalmente quando a gente está falando aqui do Oriente Médio. No Kuwait, eu tive eu falo gratidão porque realmente isso faz parte desse romper paradigmas de ser a primeira professora a ministrar uma aula de balé para homens. E eu ouvi de um dos meus alunos, ele é um influencer aqui da região, e ele colocou assim, Cíntia, a gente, muito feliz, eu tinha 7 alunos, homens, que foram lá para fazer balé, homem fazendo balé, o que é isso? E uma curiosidade, aí eu já entro nessa parte feminina, e esse meu aluno influencer falou, eu não posto nada nas minhas redes sociais de que eu estou fazendo balé, porque não existe nada na lei que fale que eu não possa fazer balé. Mas existe algo implícito de que balé é para mulher, de que esse tipo de dança, que também é romper paradigmas aqui, porque é algo que não faz parte da cultura deles, então é algo que é novo realmente para eles. Então, não tem nada mais. Se um grupo começa a falar e começa a comentar, olha, tem homem fazendo balé, isso é coisa de mulher, isso não é coisa aceitável, isso vai contra os princípios, moralidade, etc. e tal. Ele falou que existe um movimento popular que poderia fazer a escola fechar por conta disso. Então, era aquela coisa velada no sentido, eu faço, mas não falo, ou não anuncio. E foi uma experiência, assim, riquíssima, porque o quanto eles queriam e se sentiam livres ali dentro da sala de aula. E aí, quando eu falo livres, para se expressar, indiferente do que da forma, mas realmente poder ser eles próprios ali naquele ambiente. E aí, levando isso para a questão do feminino, sim, mas, de novo, aí vem essa questão de que o balé clássico, a dança contemporânea, né, a dança em geral, ela não é algo familiar aqui. Não existe, como a gente vê no Brasil, na Europa, uma ópera de Paris, na Itália, no Brasil, o Teatro Municipal do Rio de Janeiro, e famoso de todo mundo ir lá e comprar o ticket e as famílias assistirem uma peça de balé. Não, aqui não existe essa cultura. E aí, como é que é você levar... E aí é mais do que falar em cultura, é falar numa educação cultural. O que é a dança? O que é o balé clássico? O que é o contemporâneo? Para eles poderem entender. Porque quando você fala, não vem na cabeça deles como vem para nós. É uma dança para as mulheres, onde as menininhas começam com 5 anos de idade com um flu-flu cor-de-rosa. Não vem isso. Tanto que no instituto que eu estou, eles fizeram uma apresentação de dança contemporânea no último espetáculo, que foi, assim, algo surpreendente, de feedback. Nunca imaginei, né, da audiência,
do público que foi assistir, nunca imaginei que existisse um tipo de dança como essa. Foi muito que se ouviu. Claro que a escola está crescendo muito, a gente tem o dobro de alunos do que tinha no primeiro ano, e, de novo, é uma escola só para mulheres, e aí nós temos muitas alunas que vêm dessas famílias tradicionais, não só da questão da vestimenta, mas, né, não se apresentar em público masculino, e, né, a gente pode entrar nesse detalhe, que é uma curiosidade muito interessante, e que elas se encontram, elas falam, aqui eu posso ser eu, aqui eu tenho a minha voz, aqui eu posso me expressar, sem receio, sem julgamento, sem preconceito, e isso é muito libertador. Eu estou te ouvindo, Cíntia, e eu acho que eu tenho muitos estereótipos mesmo, porque eu ouço você falando das mulheres aí, ou talvez as cidades onde você vive e viveu sejam cidades grandes, com uma influência ocidental talvez maior, mas assim, eu tinha uma visão que as mulheres eram tão oprimidas, que as mulheres não tinham voz, que elas... E você me passa uma ideia de uma mulher tão empoderada, né? De repente no seio familiar, e eu não sei onde é que está a desconexão dessa imagem que eu tenho e do que você está falando. Talvez porque quando a gente sabe desses casos muito devastadores, de decapitação, de pai que mata filho, enfim, são, de repente, em culturas em cidades menores, de repente, mais afastadas de um centro tão contemporâneo, assim, tão importante como Kuwait, como Dubai, mas eu tinha essa ideia, não sei se Cris, talvez você conheça melhor o Oriente Médio do que eu, mas eu te confesso que eu não via as mulheres dessa forma, eu via as mulheres oprimidas, as mulheres sem liberdade para andar sozinha, sem liberdade para ir num bar, sabe? Quiçá ir em conjunto, às vezes de estudar. Eu acho que o que a gente está falando aqui agora é exatamente da falta de conhecimento de uma outra cultura e dos estereótipos que a gente compra, né? Nós duas moramos na China, eu e Cíntia, e tem gente que acha que a mulher chinesa é submissa, que não manda. A mulher chinesa é livre, usa o que ela quer, e ela usa e ela abusa das roupinhas e das saias curtas e das botas, etc. E ela é empreendedora e ela abre negócio, e ninguém imagina que a mulher chinesa é assim, né? Mas a gente tem um estereótipo, principalmente da Ásia, que todo mundo compra e que todo mundo diz, não, mas você não está enxergando direito, porque você está num país que é comunista, só enxergam o que eles te mostram. E a gente morou 10 anos lá e a gente está vendo, né, a coisa. Então, importante, de novo, dentro dessa questão que a gente quer trazer aqui de interculturalidade, que são as relações num mundo multicultural, é tentar quebrar os estereótipos, os vieses inconscientes e enxergar de novo, reformular a cultura do outro usando os conhecimentos que a gente pode adquirir sobre a cultura do outro, sobre a observação, na leitura. Né? Quando eu fui para a China, eu li lá o Cisne Selvagem para poder entender o que tinha por trás daquelas pessoas que estavam dançando na praça, ou que estavam, né, que se reuniam do jeito que eles se reúnem, enfim. Uhum. Sim, faz todo sentido, porque o que se vende para o mundo não é necessariamente a realidade do país, seja qual for. Um exemplo, Dubai se vende o luxo. Todo mundo quer ir para o Dubai, porque é lindo, maravilhoso, porque é o sonho, porque é o luxo, mas a realidade de vida de pessoas, de trabalhadores quase semi-escravos, é real, dos empregadores irem buscar os trabalhadores de base nos países mais pobres, porque sabe que qualquer $1 a mais é um milhão para eles, e segurar o passaporte e, né, pagar alguma coisa só para falar que não está fazendo um trabalho escravo. Real? Existe. Não é 100%? Não. Mas existe um outro lado que não se fala, não se vende. Então, esse é um estereótipo, Cris, que você traz, que ele é real, de certa forma, ainda existe. E aí, independente de grande centro ou não,
Kuwait é um país que, se a gente colocar dentro do Brasil, é um bairro de São Paulo, o Kuwait, porque ele é muito pequeno. Mas existe essa questão ainda um pouco enraizada, mas também como eu falei, das novas gerações que estão quebrando esses paradigmas, porque tem a oportunidade de explorar, conhecer o mundo, conhecer outras culturas também e abrir a cabeça, viver de uma forma diferente. Cris, você quer que eu vá? Essa pergunta aqui é uma pergunta que ela veio até eu estava conversando com a Cíntia e a gente estava falando da relação com o dinheiro, né? Exatamente porque a gente acha que, assim, e eu acho que é a realidade mesmo, você vai num banheiro lá público árabe, vai ter lá a torneira de ouro nos hotéis, etc. Então, eles têm uma relação com o dinheiro. Que os chineses, onde você viveu também tem uma relação diferenciada com o dinheiro. Tem. Né? Qual é a diferença entre essas relações? Muito interessante. Dentro da minha experiência, dentro da China, primeiro que eles acreditam, como eu falei, é um povo que é voltado para a execução, para o trabalho, para o fazer. Então, eles respiram isso quase 24 horas por dia. E aí, eles acreditam que para o estrangeiro poder trabalhar mais, dar mais dinheiro, paga melhor, o estrangeiro vai fazer. Então, além do meu contrato, eles davam vários outros projetos, queriam pegar meus dias de folga e me pagavam mais, e me pagavam mais. E aí a questão era, né, tipo, por que você está reclamando? Porque às vezes, olha, não tenho condições de pegar outro projeto, não, eu preciso de um dia de folga. E aí era para eles, mas por que você está se negando se eu estou te pagando? Né? Então, a relação, eu te pago, né? E você vai ficar feliz. Isso vai ser o suficiente para você. E né, não pensa nessa questão da qualidade de vida e o que é importante. O importante é lhe pagar. Aqui, né, na realidade árabe, eles pagam muito bem, mas assim, então você vai fazer isso, mas eu também vou te dar isso, mas eu também vou te dar isso. No primeiro momento o pacote é lindo, maravilhoso, mas depois é você fazer cada vez mais, mas não ter uma remuneração adequada, ou começa a cortar, porque você já está aí, de repente não vai dar para ter uma oportunidade melhor em outro lugar, então aquele benefício muda aqui, sai daqui, tira aqui, e né, uma relação diferente. Tipo, você já está ganhando muito bem, não reclama, continua fazendo e eu vou te colocar mais coisas para fazer. Não é 100%, de novo, como eu falei, mas existe muito isso sim, deles sentirem que são donos do poder, do dinheiro e, de alguma forma, querer explorar, sim, o trabalhador. Mas é muito interessante isso, porque a gente ouve muito falar que na China, né, as pessoas trabalham que nem umas loucas, que eles, coitados, não têm horas de folga e dormem debaixo da mesa, dormem em cima da mesa. Pelo que você falou, né, e daí eu ter vivido lá, qualidade, dinheiro você falou assim, a gente se preocupa com a qualidade de vida. Qualidade de vida para a gente é ter 2 dias de folga, é o sexto. Qualidade de vida para eles é ter dinheiro. Então, dar dinheiro para você no final de semana eu estou honrando você, né? Exato. Já nos Emirados, eu estou entendendo que o dinheiro é poder. Então, eu te dou dinheiro. E a partir do momento que eu te dou dinheiro, você então tem que me obedecer, e aí você tem que trabalhar não sei onde, você tem que... Então, são 2 relações bem diferentes. Legal, interessante isso. E como isso afeta o ambiente de trabalho, né? Que foi exatamente o que você falou. Demais. Mas os trabalhadores do Kuwait, por exemplo, eles trabalham, eles querem acumular capital, eles têm o mesmo, não ficou claro para mim, que os chineses, assim, ou é mais uma questão de dominação, e aí eu me sinto sem saída para, de repente, sair daquele... Por mim, eu folgava, mas não. Como aquela relação de empregador e empregado meio que me obriga a trabalhar, mesmo que eu ache que tá bom para mim, é o meu limite. É isso que não ficou claro. Ter dinheiro é status, é poder.
é honrar a família, é eu poder mandar dinheiro para o meu pai e para minha mãe. Então, quando o meu empregador me dá a oportunidade de ganhar mais dinheiro, ele está, na realidade, me honrando e não me explorando. Exatamente. Né? Sim. Exatamente. E quem vem para cá vem para fazer dinheiro. Fazer dinheiro. E a relação, as relações assim, de trabalho, as relações profissionais, a questão dos conflitos. Eu aprendi, depois das últimas lives onde a gente falou sobre a China, eu aprendi que o chinês ele não tem uma comunicação direta, ele prefere evitar o conflito, né? Ele privilegia os relacionamentos, diferente de um povo mais anglo-saxão. A gente também é um pouco assim, né? Os brasileiros também preferem priorizar os relacionamentos aos conflitos diretos assim, e abertos. Como é que é aí no Oriente Médio, como é que é no Kuwait, né? Que você está experimentando agora? Até fazer uma comparação antes. Quando a gente fala que o chinês quer evitar o conflito, aí a Cris vai entender isso, não é o conflito quando a gente fala de briga, mas é qualquer tipo de conversa e discussão. Feedback negativo, nesse sentido qualquer mesmo. coisa. Então, eu lembro que quando eu trabalhava lá, os pais, às vezes, queriam conversar, tinha um ponto de vista, um questionamento, e a escola não permitia que o pai falasse comigo ou que eu falasse com o pai. Para eles estavam me defendendo. E eu não, essa é uma questão que o pai está direcionando para mim, eu quero poder explicar, entender, esclarecer. É o conflito nesse sentido. Vamos sentar, vamos entender, vamos esclarecer. E eles cortavam isso assim de imediato. E falavam, não, a gente tem que te blindar, tem que te proteger. Isso não é para você. Né? Eles não veem isso como algo saudável. Aqui, muito pelo contrário, eu nunca tive essa posição, nem aqui, nem em Dubai. Aí, de novo, né, uma separação. Dubai. As pessoas de Dubai são muito sensitivas. Então, quando elas vinham com uma crítica, construtiva ou não, é como se eu estou falando e essa é a verdade absoluta e você tem que aceitar e ponto. E se você precisasse levar algum feedback para os pais em relação ao aluno ou alguma situação diversa da escola, também tinha que ser com dedos assim de pisar numa plantação de morango ali, porque qualquer palavrinha mal entendida virava uma guerra, o fim do mundo. Aqui não tem muito isso, mas tem um ponto de o pai às vezes coloca abertamente a posição dele. Porque eu acho isso, porque eu acho aquilo, porque eu penso aquilo, sem filtro. Vai lá e despeja. Não tive nenhum problema com nenhum pai de falar, de abordar alguma questão com eles diretamente. A escola também em nenhum momento proibi esse contato, muito pelo contrário, e também nunca tive uma reação adversa. Então, assim, eles ouvem, eles falam, mas eles também ouvem. Não é? Então, existe esse conflito nesse bom sentido, mas aqui a promoção vem deles no sentido de, peraí, eu acho que não é assim, e tem que ser assado, e eu tenho que colocar, e tem que fazer assim, ao invés de, olha, eu gostaria de entender o que aconteceu, eu gostaria de entender por que disso. Não. É isso, eu entendo dessa forma, essa forma não está ok, você tem que fazer de uma outra forma e vai assim na lata. O que você está falando é o que a gente define de comunicação direta e indireta. Parece que eles são mais para o lado ocidental norte. Exatamente. Mas uma comunicação é surpreendente, né? Eu jamais pensei nisso. E nós eu também jamais pensei nisso. Eu achei que fosse muito mais indireta, entendeu? Eu achei que fosse mais assim cheia de... Não.
Então, aproveitando essa questão da comunicação direta e indireta, vamos trazer o fato de que você está no Quad, você trabalhou no Dubai, trabalhou no Quad, trabalhou na China, mas você trabalha com professores do mundo inteiro, literalmente. E aí tem todos os tipos de comunicação, direta, indireta, alto contexto, baixo contexto, afetiva, neutra. Como é que faz para administrar, né, como você tem que administrar esses professores, com essa profusão de comunicações diferentes? Sim, essa é uma questão bem interessante, porque a gente focou nesse trabalho local, né, em person, em loco. Mas já nesses 32 anos, a minha experiência de trabalhar com times multiculturais de diferentes lugares, diferentes países, é grande, faz parte da minha realidade. E aí, por exemplo, estar em Dubai e ter professores da Ásia, da África, das Américas, todos trabalhando juntos ou trabalhando à distância. E, claro, quando você trabalha num time multicultural, e principalmente quando você trabalha nesse processo à distância, você precisa ter um contato diferente, você precisa ter approaches diferentes. É o momento grupo, é o momento time e também é o momento one-to-one. É o momento que você está só com o professor, com o seu aluno. Eu dou muito mais aula para professores. Então, já de quase 15 anos para cá, minha carreira está mais focada em formação de professores. Então, eu dou aula online, principalmente para professores. E também dentro do time que eu já trabalhei em diferentes países, com professores, um time multicultural com professores também de diversos locais. E aí é você entender essa cultura uníssona que acaba se formando, que é você ter pessoas de diferentes realidades, países, culturas ali trabalhando junto, que você acaba criando uma cultura dentro desse grupo, e você entender a cultura individual de cada um, como cada um se sente, se expressa, fala, se sente pertencente ali daquele grupo. Quando você está à distância, isso é um desafio. E aí, como eu falei, que é importante esse ponto, que é você ter esse contato individual também, não só no momento grupo, mas no momento individual, de você dar voz, de você ouvir, de você entender a ansiedade, os receios, enquanto não só cultura, mas enquanto ser humano. E é esse um ponto, e aí não falo isso só porque eu sou psicóloga, não, mas independente da cultura, o que é uníssono, o que é único, o que é presente em todos nós, é a questão de que somos seres humanos e estamos, cada um da sua forma, vivendo isso no seu dia a dia. O que é viver, o que é ser humano no seu dia a dia. E isso é independente do seu contexto cultural, do seu arcabouço. É o fio tênue que liga todos nós também. Quando a gente está falando dessa questão de time multicultural. Tem só um ponto que você... Eu estou correndo agora porque estamos já com 53 minutos. Tem um ponto que na nossa conversa antes da live você falou, que eu achei super interessante, que falou assim, não tem espaço para para misunderstanding. Lembra que você falou isso? Em Dubai, essa é uma questão muito interessante que vem dessa cultura Torre de Babel, que eu chamo lá de Dubai, porque era um time onde era uma brasileira, tinha um cubano, tinha um filipino, tinha um indiano, tinha um paquistanês, tinha o iraniano, tinha a irlandesa, a australiana, a russa, todo mundo ali trabalhando. E aí era uma questão muito clara de comunicação. A comunicação, ao mesmo tempo que existia a falha de comunicação, existia o cuidado do no misunderstanding. Então, a comunicação tinha que ficar clara.
para todos. Todo mundo está entendendo? Principalmente lá em Dubai, que a língua oficial é o inglês. Todo mundo fala inglês, mas não é a língua do país, não é a língua oficial. Mas aí imagina esse time onde, né, um ou outro país, a língua materna é o inglês, mas os outros não é a segunda. E aí, como garantir que todo mundo vai entender a mesma coisa? Então, às vezes, se explorava, tinha momentos de discussão que era, entre aspas, um pouco cansativo, porque você tinha que repetir a ideia de várias formas diferentes, mas para ficar claro para todo mundo que é isso. Que é um ponto importante, que, de repente, em outros lugares não tem. Aqui, assim, tirando o time que eu trabalho atual, que isso existe, mas outros lugares aqui isso não existe, não é forte. Então, o que você falou necessariamente não é o mesmo que eu entendi, mas não tem essa preocupação. Olha, double check aqui, vamos só esclarecer, é isso mesmo? Não é isso mesmo? E esse é um ponto que foi bem interessante, que Dubai é bem forte. E o que você está falando é em times homogêneos, as decisões são mais rápidas, e em times heterogêneos demora mais, porque todo mundo tem que entender. No entanto, a solução é muito melhor, porque vem com a colaboração de gente com ideias completamente diferentes. Exato. Nós estamos tendo uma aula de interculturalidade aqui. Interculturalidade total. Cíntia, olha, como a gente já está quase acabando, eu acho que vale você contar algum caso que você queira dividir aqui com a gente, alguma situação. Porque você tinha falado no início, você meio que deu um spoiler e falou assim, eu tenho algumas coisas que aconteceram. Se quiser escolher uma assim, interessante, sim, emblemática para contar. Vamos ver se eu consigo falar de várias algumas. Uma questão interessante relacionada com a questão da mulher, principalmente nos países árabes, duas questões muito interessantes, que é algo que a gente não pensa, principalmente quando você fala de arte, de dança em geral. Primeira, com a questão do figurino. Como é você trabalhar com uma aluna, mulher, que precisa cobrir o corpo e usar um hijab? E aí não é simplesmente, vamos adaptar o figurino e ela, né, usa esse padrão todo coberto. Não, é fazer sentir essa mulher se sentir pertencente. E todos terem um figurino similar para que ela não se sinta diferente, mas que todos estejam respeitados dentro da sua individualidade, dentro do contexto da arte, aquilo faça sentido e todos se sintam pertencentes. E aí um outro ponto interessante é a questão da audiência, porque, como eu comentei, a mulher só pode tirar a sua vestimenta quando ela está num ambiente familiar ou num ambiente só feminino. Então, aqui eu digo no Middle East, que eu vivenciei pela primeira vez uma audiência, dupla audiência, uma audiência só feminina e uma audiência mista. E como é você trabalhar com essas duas realidades e, às vezes, alunas que não podem se apresentar em ambiente de uma audiência mista. Isso é algo bem interessante. Mas nesse caso, Oi, rapidinho. Nesse caso da audiência mista, elas mudaram de roupa ou elas não se apresentaram, nesse caso? Tem algumas mulheres que não podem, então elas não se apresentam. Entendi, tá. Outras podem, e aí a gente tem uma vestimenta, vestimenta não, um costume, tá faltando a palavra em português. Um figurino, exatamente. Uma coisa interessante relacionada à dança ainda com as meninas aí na China, que é a questão de como elas cuidam do corpo. Então, duas situações interessantes, porque não existe educação sexual, né, falando da questão tradicional, e as mulheres chinesas usam roupas e quilos e camadas e babados e fluflus, as filhas não veem o corpo da mãe, e aí chega na aula de balé, encontra a professora com um colã justinho, a saia, meia calça, o corpo todo marcado, e aí no meio do nada, out of nowhere da aula, eu senti alguém passando a mão nos meus seios, passando a mão no meu glúteo, passando a mão na minha perna, porque elas ficavam tipo, o que é isso? O que você tem nesse corpo?
elas, criança, não tem nada definido. E elas não viam na mãe. E aí, elas, que é isso? E vinham apalpar, e isso fazia parte do meu trabalho de sentar e educá-las. Né? Porque, primeiro, não é porque é novo para você que você sai apalpando assim, é o respeito com o corpo do outro e também de você poder conhecer. Esse é um ponto interessante. O outro relacionado à China também é a questão das jovens, né, terem que dançar, e aí com os braços lindos e maravilhosos numa quinta posição, não estarem depiladas. Não só os braços, mas as pernas, e aí colocava a meia calça e os pelos todos assim para fora. Eu dou risada num bom sentido, porque para nós, ocidentais, as meninas não tem pelo no corpo para dançar. E aí, como é você levar essa cultura para chinês explicar? Olha, nós não estamos falando só de questão do cuidado feminino, mas da estética ali da dança, de como a sua filha vai se sentir. E era realmente fazer uma reunião com as mães e com as alunas e de explicar, olha, o babeador, aquela laminazinha que você compra lá, né, de raspar, e que são coisas bem interessantes. E um outro ponto que eu acho que vale a pena chamar atenção, né, principalmente quando a Cris falou de como que é trabalhar com esses times heterogêneos, multiculturais. Eu tive a oportunidade de ter no meu time 30 professores de diferentes nacionalidades e também de diferentes tipos, estilos de dança. E aí, junto um pouco, Cris, do que você falou, a outra Cris, que é da questão desse estereótipo, né, da dança. E uma coisa que é bem interessante, que a dança é uma linguagem universal. A dança é uníssona. Assim como eu falei do princípio do ser humano para qualquer time multicultural, a dança ela é assim. Então, é uma linguagem universal que todos os professores, todos os bailarinos, todos falam, e é onde a gente consegue ser uníssono e se entender. É uma coisa que parece mágica, mas ela, assim, não tem muita explicação. Ela é realmente de dentro para fora e muito forte. E muito... É maravilhoso. É maravilhoso. Muito legal. Trazendo para o mundo corporativo, é aqueles que falam, time de alta performance é aquele time que tem um propósito, e todo mundo sabe qual é o propósito, todo mundo trabalha para ele, né? E aí a dança é o que une bailarinos do mundo inteiro, não importa a cultura. Isso é muito legal. A dança é um cross-culture total, que é uma linguagem que é entendida em qualquer cultura. E isso é uma coisa a seu favor, Cíntia, é muito, muito legal, porque você entende essa linguagem, né, e ensina, né, para que as pessoas também se comuniquem por aí. Muito bacana. É uma educação, como eu coloquei, é uma educação, é o que a gente chama de educar a plateia, que é você levar isso, que é mais do que levar a arte, mas esse entendimento do que é, por quê, como, de onde vem, a essência. Nossa. Ai, gente, infelizmente eu sou sempre a timekeeper, a chata. Já é 1h02 e a gente nunca passa a música de 1 hora, então a gente queria te agradecer, dava para ficar horas conversando aqui, porque o que não falta é curiosidade. Super obrigada, foi assim, muito bom mesmo, né? A gente sabe muito pouco da cultura do Oriente Médio, e a gente tem várias, né, imaginações, foi muito legal, esclarecedor, e parabéns, né? Essa pessoa, essa mulher vivendo aí. Vivendo nesse Muito obrigada pelo convite. Então, vamos dizer assim, a gente sente, às vezes a gente tem a impressão de que ele é pouco acolhedor, né? Mas hoje eu saio com uma outra ideia. E eu acho também assim que para nós foi muito rico que você não só falou de uma outra cultura que a gente tem pouca familiaridade, mas de um mundo também que a gente tem pouca familiaridade, né? Que é o mundo da arte, o mundo da dança. Então, muito bacana. Luiz também está dizendo, né, que conheceu um outro lado seu. Que bacana, gratidão por poder compartilhar essa experiência com vocês. Próxima live vai ser com o Paulo Neto, que é um brasileiro
que trabalha em Taiwan. E aí a gente fala China, China, China. Qual é a diferença entre China e Taiwan? E as culturas são as mesmas ou não são? E ele também trabalha com uma coisa muito interessante, que ele ajuda pessoas viciadas em álcool a se liberarem e ficarem sóbrias. Então, assim, o papo da semana que vem vai ser sensacional. Sensacional. Só queria lembrar o pessoal, rapidinho, quem tiver alguma pergunta para a Cíntia, algum comentário, é só colocar no próprio comentário da live que a gente responde, ou a Cíntia responde, sem problema nenhum. Com todo prazer. Então, foi um prazer, Cíntia. Um beijo, até a próxima. Prazer todo meu. Obrigada.